דודי, אליקת קלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da paraxá que será estudada neste Shabat. Seguindo-se aos mandamentos detalhados da porção da última semana, a respeito da construção do Mishkan, a paraxá Tetzav começa com a mitzvah diária, dada a Aharon e a seus filhos, de abastecer a menorá no Mishkan com puro azeite de oliva. Deus descreve a Moshe as vestes especiais que devem ser usadas pelos Kohanim durante o serviço, tecidas e adornadas com materiais doados pelo povo. Os Kohanim comum envergaram 4 vestimentas especiais, ao passo que 4 vestes adicionais deveriam ser vestidas exclusivamente pelo Kohen Gadol. Nós temos uma listagem de alguns itens. O primeiro seria uma túnica longa de linho, o segundo, calções de linho, o terceiro, um turbante de linho, o quarto, uma longa faixa ao redor da cintura. Além disso, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, vestia o quinto item, uma veste similar a um avental feita de lã azul, roxa e vermelha, linho e fios de ouro. O sexto item é um peitoral contendo 12 pedras preciosas inscritas com os nomes das 12 tribos de Israel. O sétimo item é uma capa de lã azul com sinos de ouro e romãs decorativas na barra. E o oitavo item é uma placa de ouro usada sobre a testa com a inscrição Sagrado para Deus. A porção da Torá, então, transfere sua atenção aos mandamentos de Deus referentes ao Meluim, a inauguração ritual para o Mishkan, recentemente construído, a ser realizada exclusivamente por Moshe por 7 dias. Tetzaveh também inclui as instruções detalhadas de Deus para a iniciação de 7 dias de Aharon e seus 4 filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar no sacerdócio e pela construção do altar de ouro sobre o qual o Ketoret, o incenso, era queimado. Todas essas ordens são, na verdade, realizadas na porção conclusiva de Shemot, da Parashá Pekudei. É isso aí, Danilo. Nós temos as descrições na Parashá seguida de Terumá, que traz as especificações das vestimentas usada pelos sacerdotes, usada pelo Kohen Gadol, de que oficiavam no Mishkan, depois no Beit HaMikdash. Esta realeza, lá na frente, ela vai trazer uma controvérsia e um sentimento de ciúmes, né, pelo grupo da sociedade que não tinham ou não gozavam desse trânsito, ou desse pontífice, de que Aharon e seus filhos e os levitas também tinham desse privilégio. E é interessante analisarmos que não somente nesta paraxá, mas em outras paraxot, nós nos deparamos com o fato de que as vestimentas do homem, elas são citadas como uma parte da característica daquela pessoa, né? Vou citar aqui o exemplo do próprio José, né? Que também foi odiado pelos seus irmãos por causa de suas vestes. Existem alguns salmos e alguns provérbios que falam a respeito da vestimenta do homem, sobre ele ser conhecido entre os demais na sinagoga pelas suas belas vestimentas, né? Então, e hoje alguns estudos modernos falam que a roupa, principalmente para o homem, ela vai dizer muito a respeito de sua personalidade, né? E percebemos ali que o sacerdote, ele tinha uma especificidade dentro das suas vestimentas que deveriam ser atendidas, né? E você, Shmuel, você entende qual a importância hoje das vestimentas? Danilo, eu vejo que ela classifica, de que ela define a classe de que você é. Quando você vê um médico que está trajando está trajando de branco ali, com a sua roupa de branco, aquilo ali por si só, sem mesmo saber o nome dele, a forma como se veste já define a classe social de que ele faz parte.
né? A formação cultural, a formação, a sua classe econômica, em que lugar da sociedade ele está fazendo parte, assim como também o militar e muitas outras partes da sociedade que são ela é definida facilmente pela forma como se veste. E você disse bem, porque Hashem, ele sempre se preocupou com a vestimenta ou da forma como nós nos apresentamos, né? Quando Adão percebeu que estava nu, ele se incomodou com isso, ele confeccionou ali com as folhas a própria forma de se vestir, né? E que logo depois disso o próprio Deus se ocupou em fazer de pele de animais uma roupa ideal para Adão, né? Ou seja, a Tziniut, no caso dos sacerdotes de Aharon, ela vai muito além, porque ela classifica uma realeza, né? Todas essas indumentárias vai além da santidade, da santificação, da separação. Existe até no Talmud, Danilo, um relato da chegada de Alexandre o Grande, no momento em que ele tem um contato visual com o Kohen Gadol, que vai ao encontro do imperador vestido exatamente dessas indumentárias, né? E desse encontro, o imperador tem uma reação inusitada, que é de sair do seu cavalo e se curvar diante daquela visão que era do Kohen Gadol e ser censurado pelos seus generais, dizendo: como que você se dobra diante de um judeu, né? É quando ele faz a afirmação de que todas as conquistas que ele teve até ali, ele sempre tem a visão daquele homem, né? A visão daquele sumo sacerdote. Então a Tziniut para o judeu, a Tziniut para o sacerdote, existem essas distinções como do dia e da noite. É importante, e Deus, o próprio Deus, se ocupa, como está acontecendo agora, descrevendo, logo após descrever sobre o Mishkan, da forma adequada e com qual vestimenta os sacerdotes deveriam apresentar-se no ofício, no serviço público de que eles se prestaram e se dispuseram a servir a todo Israel. E é interessante que hoje o povo judeu ele também reconhecido pelas suas vestimentas, né? Então, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os Kohanim que estavam ali no templo, eles tinham a sua roupa específica, mas a Torá não traz a roupa que o povo utilizava, né? Depois da destruição do templo, o povo passou a dispersão, né, do povo judeu, houve a dispersão, a diáspora pelo mundo, e hoje, né, hoje o povo judeu é conhecido, diríamos assim, quase que na sua grande maioria, pelas vestimentas ortodoxas ou ultra-ortodoxas, né? Então conhecemos aí que grande parte da comunidade que preserva a sua religiosidade se veste de maneira ortodoxa, ultra-ortodoxa, com a sua roupa preta, né, o seu sapato preto, as suas meias brancas, e aí entra a questão da Tziniut e também da modéstia, né? A veste do judeu, ela vai trazer, né, principalmente para esses movimentos ortodoxos, ela não vai fazer a distinção entre o pobre e o rico, né? Entre a marca da roupa extremamente cara e daquela pessoa que não tem, às vezes, o traje do sacerdote para estar ali se portando perante a comunidade. Então, no momento onde todos se vestem, no caso dos homens, se vestem de camisas brancas, calças pretas, meias brancas, o seu sobretudo ou o seu colete, né, preto, trabalhando dentro dessas duas cores, fica muito fácil você identificar que aquele cara pertence a uma comunidade ou a um movimento ortodoxo, né? Hoje o mundo laico ele reconhece judeus a partir das suas vestimentas, né? Então o tzitzit, que também faz parte da indumentária judaica, né? Ele também compõe ali a sua roupagem hoje, né? Então o sacerdote tinha a sua especificidade ali, dentro do serviço, do ofício no templo, e hoje a comunidade ortodoxa também definiu uma vestimenta para identificar o seu povo, o povo judeu.
A identificação ortodoxa, ela vai rotulando, acho que cada linha de interpretação rabínica, ela vai rotulando essa distinção, né? Então, é uma rotulação muito recente, datado e localizado do leste da Europa, né, para todas as partes do mundo. Agora, a ortodoxia, ela não é exatamente definida pela forma como se veste. Você vai classificar judeus askenazes, que se veste como o Danilo descreveu aqui, e você vai ter ortodoxos de sefaraditas de diferentes regiões do mundo, que poderá passar desapercebido, mas traz a sua ortodoxia, né? É claro, a não ser pelo tzitzit, pela kippá, né, daqueles que não se protegem, talvez por um chapéu, por um boné, né? Mas as rotulações judaicas, elas vai sim criar essas distinções e, por si só, também vai identificar. Você vai conseguir traçar de que interpretação rabínica vem aquele judeu que usa preto ou aquele judeu que usa uma kippá de renda e não necessariamente com uma forração dupla. Então, dentro do universo judaico, isso já não é para qualquer pessoa ter essa distinção, porque uma coisa, Danilo, as pessoas quando buscam pelo judaísmo, tem qualquer orientação, nas suas buscas de que a internet se tornou uma importante ferramenta, elas serão apresentadas a esses primeiros grupos descritos, que é o hassidismo, né? O hassidismo nas suas diferentes vertentes, né? Mas, ao inclinar um pouco a sua pesquisa, ou se aprofundar nela, você vai entender de que o judaísmo existe as suas múltiplas faces, né? As suas múltiplas faces e principalmente tratando-se da ortodoxia. Mas o que nós destacamos aqui no comentário desta paraxá é de que é muito importante a forma como nós nos vestimos, porque ela fala muito sobre nós, as nossas intenções, né? E impõe o respeito daquilo que vendemos, falamos ou queremos mostrar. E é interessante, Shemuel, agora falando um pouco mais sobre a cultura anussita no Brasil, na minha família era costume reservar as roupas de Shabat, né? Então existia a roupa específica que você poderia usar somente no Shabat. E nós percebemos esse costume não somente dentro do meio judaico, né, como também aos milhares de judeus anussitas que foram ocultados da sua identidade, né, ainda preservam este costume de usar determinadas peças de roupa em situações específicas, né? Então, esse costume, certamente, ela é um preceito halárrico, né, de você ter a sua roupa específica para o Shabat, de você usar o seu traje mais bonito, usar a sua roupa reservada ao Shabat, né? Inclusive, é costume e é lei que se troque, inclusive, as roupas de baixo, né? A paraxá, não tenho certeza se nessa paraxá, mas compõe, inclusive, as roupas do sacerdote, uma cirola por cima das suas vestes íntimas, para que a sua nudez não ficasse descoberta, né? Não é que as pessoas não vissem, mas que a sua nudez não estivesse descoberta. Então, tamanha é a importância das suas vestes, por mais que o grande público não esteja vendo, o sacerdote não poderia subir o degrau da escada sem que ele estivesse utilizando essa vestimenta. Então, de fato, a vestimenta é algo de extrema importância, né? Percebemos pelo número de detalhes que a paraxá traz referente a isso, né? E a maneira com que nós somos identificados, a maneira com que o sumo sacerdote era identificado perante o povo e a maneira que Alexandre honrou o sumo sacerdote, como muito bem disse o Shemuel, foi através das suas vestimentas, né? Então o homem que está bem vestido, a mulher que está bem vestida também, ela vai transmitir ao meio o zelo, o cuidado, o esmero que aquela pessoa tem
tanto com a sua imagem pessoal, que ela é de extrema importância, né? Não parecer alguém desleixado, alguém que não... Maimônides fala muito a respeito disso, né? De você não aparentar ser um mendigo, né? Um judeu, ele deve honrar o nome do sagrado. Então, a maneira com que você se veste, quando está principalmente sob o uso das indumentárias judaicas, como o tzitzit, o talit, ou a kippah, né? Ou as mulheres, no caso, utilizando um snud, um véu, né? Propriamente dito, é importante que você esteja alinhado, né? Que as suas vestimentas estejam limpas, né? No caso de judeus ortodoxos, para não falar sobre marca ou sobre um modelo específico, né? Uma camisa branca, uma calça preta, isso traz um requinte para aquele judeu que está ali se apresentando diante da comunidade. Exatamente, Danilo. Então, a Tzniut, as pessoas perguntam, Danilo, como que eu devo ir à sinagoga, né? Para muitos lugares para onde somos convidados, existe o cuidado do convite em determinar o tipo de vestimenta com que você deve se apresentar, né? Numa formatura, para um casamento, quando você vai a um tribunal, quando você vai a uma audiência com uma autoridade política, uma autoridade religiosa. Então, para cada um desses eventos, sim, há uma preocupação de que forma, ou o cuidado de como vamos nos vestir, né? Para a sinagoga, para o lugar aonde a presença divina é atraída pelo minyan, pelas rezas e pela presença de Torá, também nós temos preocupação, tanto homens como mulheres, da forma como nos vestir. E tratando-se de uma linha de interpretação mais ao centro, não somos ortodoxos, né? Não somos racídicos, e também não somos liberais, então nós adotamos os homens, né? Você vai se vestir com esporte fino, né? De forma que se sinta confortável, se sinta bem vestido, né? Sempre ao adentrar na sinagoga com a cabeça coberta pela kippah, né? Usando seu talit. As mulheres para a sinagoga conservadora, elas também vão se vestir com saias ou vestidos, né? Que também que lhe dê a sensação de conforto, de estar bem vestida, e a sensação de segurança. A segurança é a tzniut, né? De que ela está tranquila em relação ao que os outros está vendo. Aí nós poderíamos falar assim, Danilo, poxa, eu não me preocupo com o que pensam de mim, com o que pensam da forma como eu me visto. Nos preocupamos sim, isso é uma hipocrisia. Quando você está em casa, seminu, e alguém bate na porta ou toca na campainha, você se preocupa em se cobrir. Você tem a preocupação de ver o estado do seu cabelo, do seu rosto, para você receber a pessoa de que você não sabe ainda quem é, né? Ao estarmos diante da presença divina, nós redobramos esse cuidado, né? Redobramos esse cuidado. Então, estar numa sinagoga é vestir-se bem, estar bem, se sentir-se bem com você mesmo, né? E ter a certeza de que os olhares externos estarão também aprovando a forma como você escolheu ir para uma sinagoga, né? De que ninguém chamaria atenção quando você entrar no tribunal vestido da mesma forma, e de que numa formatura você ainda se sinta, né, acolhido pela forma como todos ali estão vestidos. É mais ou menos esse parâmetro, seguindo-se da Paraxá, da forma como Deus se ocupa de cuidar dos detalhes de como os coaninhos, os levitas e o Kohen Gadol vai se apresentar nesse serviço público em que a presença divina. A Paraxá ela vai encerrar falando sobre a consagração, falando o período em que de confinamento dos 7 dias de que eles deverão passar, que vai se estender para o próximo livro de Levítico, na Paraxá Shemini, mostra como a presença divina se preocupa, assim, da forma como nós nos vestimos, né? A limpeza, né? A limpeza do corpo, do cabelo, da barba, né? e de outras coisas
em que, se você é agradável aos olhos das pessoas, nós temos a reza que diz assim: que possamos achar graça aos teus olhos e aos olhos de todos os que nos veem. Se aos olhos dos que nos veem nós não conseguimos agradar ou chamar uma atenção negativa, quem dirá dos olhos de Hashem que nos vê? Danilo. E é interessante essa questão do asseio, né? Das roupas, das vestimentas. Se formos analisar o texto da Torá, aonde fala a respeito da entrega dos 10 pronunciamentos no monte, Deus especificou que o povo deveria lavar suas vestes, né? Está específico ali, é um mandamento específico, e para aquela ocasião, aonde estaria diante da presença divina, seria necessário que as roupas estivessem limpas, né? Ela deveria ser banhada em águas limpas, né? E essa questão da vestimenta, ela é realmente de extrema importância, né? Então, hoje, nós analisamos essa questão do asseio, né? Hashem especifica que deve-se estar asseado, né? O homem, para ir na sinagoga, deve estar, inclusive, com os dentes escovados. A Halahá fala a respeito disso, de escovar os dentes. Então, existe todo um asseio necessário para você estar na presença do sagrado. E a modéstia na questão da vestimenta, tanto para o homem quanto para a mulher, ela se faz necessária. Por que ela se faz necessária? Porque você também deve proteger o outro de que ele cometa um pecado, principalmente se for dentro da sinagoga. Seja um pecado por ele analisar as suas roupas e ver que as suas roupas estão sujas, estão amarrotadas, né? E aquela pessoa acabar emitindo um mau pensamento a teu respeito, e dentro da sinagoga acabar que ele perca aquele clima, aquela espiritualidade que poderia ser elevada se todos estivessem com trajes ilustres, né, Samuel? Não é agradável quando você chega na presença de uma pessoa que está bem vestida? Claro, a fala dela, o produto dela, a venda dela, tudo isso torna mais agradável, né? E falando-se de sinagoga, Danilo, ou de colocar um tropeço diante do cego, né? Da pessoa desviar a atenção para uma coisa mal preparada, suja, rasgada, como também que defina a sensualidade da pessoa, tanto homem como mulher, né? Então isso aí também tiraria a atenção do piedoso que foi, ou da piedosa que foi para a sinagoga para rezar. Então sentir-se confortável não é sentir-se sensual, né? É sentir-se parte de um todo, de pessoas que estão preocupadas, bem vestidas, né? Tranquilas, contribuindo com a presença divina de que nós vamos buscar na sinagoga. É como se a pessoa que não tem modéstia fosse a um casamento mais bem vestida do que os próprios noivos, né? Alugasse o melhor vestido, a roupa mais cara, o smoking mais bem fabricado, e no momento da entrada dos noivos ele quisesse entrar na frente deles, quisesse brilhar ainda mais do que o noivo e a noiva. Então, no Shabat, dentro da sinagoga, são outras coisas que devem brilhar. Não é o momento de exibir a sua sensualidade, a sua força, a sua vestimenta, a linda que você comprou. Também os excessos, eles também não são bem vistos, né? Existe um momento e um local adequado para cada vestimenta. É isso aí. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente Minyan. E eu gostaria de agradecer a participação aqui, Samuel, que fala de Anuncim para Anuncim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bnei Anuncim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. Lecha Dodi, likat kala, apnei Shabbat mekabela. Lecha Dodi, likat kala, apnei
Penei Shabbat Mekabela. Penei Shabbat Mekabela.